nossa adoração que sobe aos céus em forma do nosso louvor e da nossa adoração, ela possa ser recebida, Deus, como um aroma suave a Ti, Senhor. Abençoa, Deus, o que fazemos aqui nessa casa e recebe a adoração que é feita nesse lugar. Derrama a Tua graça sobre as famílias aqui, Pai, e derrama a Tua graça, Deus, sobre esta igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Aqueles irmãos que eu ainda não tive o privilégio de ver aqui, de cumprimentar aqui nessa noite ainda. Estamos felizes aqui por ver a igreja florida, com as pessoas que vieram aqui nessa noite entregar a sua adoração, o seu louvor. Estamos felizes, em especial porque... não porque eles sejam melhores do que todos que aqui estão e todos que aqui sempre estão, mas porque são pessoas queridas por nós e porque eu sei que alguns corações aqui estão alegres, né? Estamos aqui com a presença do Nicolas e da Mariane. Tenho certeza que a mamãe ali, no Dia das Mães, está super feliz, o sorrisão bonito dela. Papai também está feliz ali nesse dia. Estamos felizes por estarmos aqui. A avó mais ainda, a mãe falou a avó mais ainda. Irmãos, isso é especial para nós, é especial, porque hoje nós temos aqui a compartilhar exatamente sobre isso, exatamente sobre esse dia especial que nós viemos aqui dedicar ao Senhor como forma de louvor e adoração e retribuir de alguma forma ao Senhor essa bondade, trazendo a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, por tudo que Ele tem feito, e em especial por nós termos essas pessoas especiais, que são as nossas mães. Então eu quero que você, desde já, que você receba, você que é mãe, você que é filho, que você receba as nossas congratulações nessa noite, pela sua mãe ou pelos filhos que você tem. Hoje é um dia especial em que nós estamos orando pelas mães, os filhos oram, a igreja ora pelas mães, e é coisa especial para nós, é especial para nós podermos ter essa bênção de Deus na nossa vida. Recentemente nós tivemos, eu e minha esposa tivemos num aniversário de alguém que fazia 70 anos. 70 anos. E essa pessoa tinha ainda vivo os pais. Um deles com 94 anos, e ainda saudável, bem, lúcido. Irmão, isso é especial, não é qualquer pessoa que faz 70 anos com os pais vivos e bem ainda de saúde. Isso é bênção, é dom de Deus. Essa saúde é dom de Deus. E a gente está muito feliz aqui nessa noite, porque hoje nós vamos orar pelas mamães, nós vamos reverenciar essa condição de ser mãe, né? E nós vamos fazer tudo isso voltados para a palavra de Deus. Eu gostaria que você pedisse e que você abrisse a sua Bíblia aí em Provérbios 31. Nós vamos fazer uma leitura bem extensa, 21 versículos, que exaltam essas mulheres maravilhosas que Papai do Céu nos deu. Provérbios 31, do 10 ao 31. Quem ainda não achou, vai estar projetado aqui. Nós estamos usando a versão Almeida Revista e Atualizada. Então, talvez você esteja com uma outra versão, melhor acompanhar por aqui.
Não será falta de reverência a gente fazer essa leitura sentado. Então, pode ficar sentado mesmo, vamos fazer essa leitura. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de, através da sua graça, fazermos parte de uma comunidade de pessoas resgatadas, chamadas para fora, de uma igreja, Pai, santa e imaculada, que milita nessa terra e que vence dia após dia. Nós te agradecemos, Senhor, na noite desse dia em que viemos a essa igreja prestar o nosso culto ao Senhor, e nós agradecemos, em especial nessa noite, pelas mulheres tão abençoadas que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Mães biológicas, mães adotivas, mães de consideração. Pai, nós te agradecemos pelas vós que criaram os filhos das suas filhas. Nós agradecemos, Pai, parentes que criaram filhos que não eram seus, mas criaram com amor, como se fosse de mãe, Senhor. Nós agradecemos por essas mulheres, por essas pessoas, e te pedimos, Pai, derrama a tua bênção sobre essas mulheres, sobre essas vidas, Pai. Nós te agradecemos pelas nossas mães, Pai. Nós te agradecemos pelas nossas tutoras. Nós te agradecemos por aquelas que nos repreendem quando necessário. Nós te agradecemos por aquela que nos tem dedicado o seu amor. Um amor, Pai, que espelha o teu amor por nós, Pai. O amor das mães é espelho daquilo que o Senhor tem por nós, e por isso nós te louvamos. Abençoa, Deus, as mães de agora e as mães de outrora, Pai. Abençoa, Senhor, as mães de primeira viagem, e abençoa, Deus, aquelas que já são de 2 gerações, ou talvez até de 3. Derrama a tua graça, o teu poder e a tua unção, Deus. É o que nós, como igreja aqui reunida, oramos e pedimos em uma só intenção, em um só coração, em uma só fé. Abençoa essas mulheres. Preserva os dias delas, Pai, para que o teu nome seja honrado, como diz a tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a palavra de Deus, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela vem falando a respeito de uma pessoa. De Gênesis a Apocalipse, ela aponta para uma pessoa. E essa pessoa que ela aponta é Jesus. E quem é Jesus para nós? Nós poderíamos encontrar aqui diversas respostas. Jesus se apresenta como a verdade, Jesus se apresenta como o caminho, Jesus se apresenta como vida, Jesus se apresenta como a porta.
Jesus se apresenta como vida eterna. Jesus se apresenta como uma diversidade de coisas que nós gastaríamos muito tempo aqui enumerando. Mas a maior expressão daquilo que Jesus é, a maior expressão é amor. Tem até uma música que fala isso, né? Jesus é amor. E essa música ela foi gravada em vários idiomas. Em vários idiomas. Jesus é amor. E até cantores que não eram cantores cristãos gravaram essa música, enaltecendo o nome do Senhor. Então Jesus é amor. E qual é a maior expressão de amor que nós conhecemos nessa nossa transitória passagem pela terra? Transitória porque é breve. Alguém já disse que a vida é uma encomenda que a parteira envia para o coveiro. A vida é uma encomenda que a parteira envia para o coveiro. O que está entre um ponto e outro é só essa rápida passagem aqui, que a gente está hoje com 10 anos, daqui a pouco a gente acorda, está com 30, daqui a pouco com 50 a gente fala, gente, passou tão rápido que eu nem percebi. E quando chega uma certa idade, estou vendo até uns sorrisinhos aí, estampando, quando chega uma certa idade a gente fala assim, caramba, foi tão rápido que eu nem notei. Essa é a nossa vida, a nossa transitória passagem por aqui. Mas tem uma coisa que marca isso, o quê? As nossas mães. Aquele amor que a gente recebe, o cuidado, que às vezes vem em forma de repreensão. Por quê? Porque a gente merece, a gente sabe que a gente merece. E aí a gente, quando vai tentar ver isso, entender isso, e a gente começa a ler a Bíblia, a gente entende que o melhor exemplo para definir tudo isso é o exemplo do que Deus tem por nós. Então, por que uma mãe é importante, irmãos? Por que a mãe é importante? Fora o fato de que ela que nos traz esse mundo, fora isso aí, ela que nos educa, ela que nos corrige, ela que nos ama, ela que nos acalenta, nos aquenta. E como acabamos de ler, ela que faz tudo isso. E o final dessa leitura que nós fizemos em Provérbios diz: quem é que honra essa mulher virtuosa? O último versículo, versículo 31. Quem é que honra essa mulher? As obras que ela faz. O cuidado que ela faz. É isso que honra essa pessoa. O trabalho das suas mãos. Dá-lhe do fruto das suas mãos. E de público a louvarão as suas obras. O cuidado, o zelo, o critério que ela tem em fazer o melhor que ela pode, as pessoas olham e falam, que mulher virtuosa, que mulher maravilhosa, que mãe exemplar. Então, irmãos, essa seria a importância que nós temos que dar a esse dia. Amém? E o amor materno, nós falamos aqui que ele é o reflexo do amor divino. Por quê? Por quê? Por que o amor materno é o reflexo do amor divino? Porque a mãe é aquela, a gente tem até uma expressão, né, que diz que mãe é uma leoa. Já ouviram essa expressão? É uma leoa. Na hora de defender os seus filhos, ela faz coisas que a gente nem imagina que ela é capaz. Vocês conseguem identificar isso no exemplo de uma mãe? Então é isso, irmãos. Então nós vamos fazer essa reflexão aqui nessa noite, falando dessa importância do Dia das Mães, e vamos ver aqui algumas características que nos levam de volta àquilo que a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, vamos ver aqui, se eu olhar para Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3, eu vou encontrar o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Está falando aqui sobre mães ou sobre filhos? Está falando para mães ou para filhos? Está falando para os filhos. Obedecei aos vossos pais. Depois fala, honra teu pai e tua mãe. E depois vem uma promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso está lá em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3. E aí, o que isso traz para nós? Um desafio. Um desafio. Para pensar.
qual é o exemplo que os dias atuais têm nos mostrado a respeito de relação pai e filho, pais e filhos. Qual é o exemplo que os dias atuais têm nos mostrado a respeito de relações pais e filhos? É esse aqui, de Efésios? Nem sempre. Para ser bem generoso, nós poderíamos dizer que nem sempre. As relações não são essas. Então fica o desafio para nós, de que forma nós podemos honrar essa palavra que nós acabamos de ler, fazendo isso que essa palavra nos incita a fazer, honrando, de que forma nós podemos fazer? Primeiramente, nos voltando à palavra. Porque a palavra nos exorta a fazer isso. E segundo, praticar isso. Fazendo isso, o que nós trazemos para a nossa vida? Fazendo isso. É o final do versículo. É o final desse versículo que nós lemos. Nós seremos bem em tudo e nossa vida será alongada sobre a terra. Nossa vida será alongada. Então isso traz bênção para nós. Isso traz bênção para nós. Quando? Quando nós fazemos o que a palavra nos manda fazer. Aí a gente entra nisso que a gente começou a falar. O amor da mãe. Falamos aqui que a mãe é aquela que defende o seu filho como uma leoa. A mãe é aquela que ditosamente acorda cedo. A mãe é aquela que agasalha os filhos, lemos em Provérbios, agasalha os filhos nos dias frios. E de que forma ela agasalha? Provérbios vai dizer que ela agasalha os filhos de lã escarlate. Isso quer dizer o seguinte, de roupa fina. Não é uma roupa qualquer. Lã escarlate, dentro dessa cultura aqui, dos tempos em que Provérbios foi escrito, essa lã escarlate era uma coisa fina, cara. Difícil de se conseguir. Mas essa mãe de Provérbios, ela faz questão de não só esquentar os filhos, mas esquentar de uma coisa fina. Melhor que ela pode dar. Então a gente entra aqui. Qual o exemplo que eu posso dar para uma mulher que se empenhou pelo seu filho? Qual o exemplo que eu posso buscar na Bíblia para exemplificar uma mulher que se empenhou pelos seus filhos? Nós temos vários, irmãos, vários. Não faltam exemplos. Mas eu gostaria de puxar uma que é um ícone desse exemplo. Qual seria? Aquela que nem filho tinha, mas já honrava a Deus com um filho que ela nem ainda tinha. De que forma essa pessoa fazia isso? Ela orava pelo filho que ela só desejava. Esse filho não tinha se tornado uma realidade, mas ela já orava e ansiava por ele. Eu gostaria de chamar a atenção a você para uma coisa. O que é que você tem pedido a Deus? O que é que você tem desejado de Deus? Hoje de manhã foi falado aqui sobre sonhos. Nosso pastor falou hoje pela manhã aqui sobre sonhar sonhos em Deus. Não com essas palavras, mas ele falou isso. Sonhar sonhos em Deus. Essa mulher, cujo nome é Ana, ela orou durante muito tempo pedindo um filho. E esse filho nasceu, o nome dele é Samuel. Está registrado no livro que leva o seu nome. Livro de Samuel. E ela, no capítulo 1, nos versículos 10 a 20, vai falar o seguinte: levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva, e não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, que exemplo de amor. Ela desejava tanto um filho, que na sua oração amargurada, pedindo a Deus, clamando a Deus por filho, ela fala: eu não quero para mim. Eu quero ter um filho para entregá-lo ao Senhor, e ele será teu servo por todos os dias. Irmãos, a gente vai falar daqui a pouco sobre o poder da oração de uma mãe. Nós temos que entender isso. O poder da oração de uma mãe. E eu quero trazer a sua atenção para uma coisa. A igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, ela tem
perdido essa noção do poder que a oração tem. Nós precisamos voltar à prática da oração. Hoje à tarde, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor, já na glória, Billy Graham, e ele falava sobre isso, sobre a nossa oração. O período de oração, e ele falava, a oração não pode ser uma coisa qualquer. Oração tem que ser dedicada. Nós temos que readquirir essa intencionalidade da oração e esse hábito, essa prática de reservarmos um tempo, porque o Billy Graham falava o seguinte: oração não é você falar com Deus, oração é você ouvir a Deus. E ele falava, você não pode dobrar os seus joelhos e derramar sobre ele as suas súplicas, os seus clamores e as suas queixas, e levantar sem dar tempo a ele de falar com você e viver a sua vida. Não. E ele falava, nessa mensagem dele, oração você começa assim que acorda, com tempo dedicado a isso, entendendo que Deus quer falar com você, e durante o seu dia você não para de orar. Está na fila do banco, está em oração. Está no caixa do supermercado, está na oração. Está resolvendo os seus problemas, entregando ao Senhor. Senhor, dá a condução a isso aqui. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Ana dá esse exemplo. Ela ora pelo filho que ela ainda não tinha e consagra esse filho e fala inclusive o seguinte: consagrarei ele ao Senhor e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Se a gente seguir até o versículo 20, a gente vai ver uma conversa com o sacerdote não entende o que ela está fazendo, mas no final ela consegue convencer aquele homem de que o que ela estava fazendo ali era derramando a sua alma em angústia pelo filho que ela queria que Deus desse a ela. E o final, o sacerdote fala com ela que Deus atenderia aquela oração. E no versículo 18 ela fala: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, seu semblante já não era triste. A mulher que queria ser mãe, ainda não havia recebido, entendeu que Deus a ouvira. E aqui o que diz é que o seu semblante já não era mais triste. Ela se alegrou com a promessa. E se nós temos fé no Deus que tudo pode, nós temos que nos alegrar com as promessas dele, nas promessas dele, e entender que ele é o Deus que fala e que cumpre. Tem uma canção que nós cantamos em todas as igrejas no Brasil, que diz assim: sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Que tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. E todo mundo conhece essa letra, conhece essa música. O refrão diz: fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos os teus caminhos, meu Senhor. Pois sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez você não saiba da história de como essa música foi composta. Os irmãos que frequentam a escola dominical aqui já sabem como foi. Tinha um homem que estava orando a Deus, ele e sua esposa pedindo um filho, e a esposa engravidava e perdia, engravidava e perdia, engravidava e perdia. E um dia ele estava numa reunião de célula, a esposa tinha acabado de perder de novo o filho. E ele estava numa reunião de célula, ele precisava ministrar para aquela célula, mas o coração dele estava destruído, porque a esposa tinha acabado de perder mais uma vez a gravidez. E ele se senta ao piano e começa a dedilhar. E essa música surge. E ele entrega a dor dele a Deus e fala para Deus em louvor: eu sei que tu és poderoso. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Ele entrega o seu louvor ao Senhor com o coração rasgado. O nome desse homem é Asaf Borba, a maioria de vocês conhecem ele.
E ele dá o testemunho dele que no ano seguinte, Deus agraciou eles com a filha. E o nome que eles colocaram foi Aurora, porque foi o nascer do sol na vida deles. Nós temos que resgatar o poder da oração, irmão, o poder do louvor, o poder da comunhão com Deus. E as mães fazem isso. Ana fez isso em 1 Samuel 1, de 10 a 20, que nós acabamos de ler. Ela ora e confia em Deus. Tem outra música também que nós cantamos aqui, o pastor cantou acho que semana passada ou retrasada, que é o Cântico de Maria. Também quem fez essa canção foi o Asaf Borba. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, 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 santo és, Senhor. Lucas 1, 26, 38. Maria, aquela moça jovem, menina ainda, recebe uma informação: você vai ter um filho. E o filho que vai ser gerado em você não é da carne nem do sangue. Quem vai gerar esse filho em você vai ser o Espírito Santo. Tem uma outra música também muito interessante que está na Bíblia e fala assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem conhece essa música faz um sinal aí. E o poder do Altíssimo te envolverá. Isso está na Bíblia. Foi como o anjo falou para ela. Ela pergunta: como vai ser isso? Eu não conheço o varão. Eu nunca passei pelo processo pelo qual as crianças nascem. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? E o anjo fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí ela conceberia e daria à luz um filho que se chamaria, aleluia, Jesus. E seria aquele que resgataria a nossa sorte. Maria, Lucas 1, 26 a 38, é o exemplo de submissão e obediência ao chamado de Deus. Falei aqui de duas mães, irmãos, que devotaram suas vidas à maternidade para um propósito maior, para uma causa maior. Isso é a manifestação pura do amor de Deus, irmãos. Você é mãe? Quem é mãe aí, eu deixo uma pergunta. Você valoriza e reconhece o amor sacrificial que você recebeu? Você já parou para pensar nisso? A gente vinha falando, eu não lembro quem foi, acho que a gente estava no carro falando que, indo para algum lugar, não lembro, acho que foi hoje ainda, falando que mãe, ela se doa. Mãe, ela vive para o filho. Ela vive em prol do filho. Depois que tem filho, você vive em prol do seu filho. Você valoriza e reconhece isso? Passe a agradecer mais a Deus sobre isso. Outra coisa que nós precisamos tirar dessa lição aí do amor dessas duas mães, incentivar os nossos filhos, os seus filhos, a dedicarem momentos especiais para Deus, como essas duas mulheres fizeram. E quem é filho aqui, dedique momentos para você honrar. Abrace, beije, cheire, sinta o cheiro. 30 anos atrás eu estava me despedindo da minha. Minha mãe faleceu há 30 anos atrás. Hoje eu fui almoçar com a minha esposa na casa dos pais. Hoje em dia as minhas mães são a mãe da minha esposa e a avó da minha esposa. Faça isso com quem... Se você tem pai e mãe vivo, abrace, beije, cheire. Gaste tempo com eles, ouça. Vai chegar uma idade que eles vão começar a falar umas bobagens. As ideias vão começar a se misturar. Tenha paciência nessa hora. Lembre que você já fez muita pergunta. Você encheu a paciência dos seus pais com perguntas que seus pais começarão a fazer perguntas assim. Tenha paciência, leve eles para a praça. Irmãos, você pode falar assim: isso é pregação? Estou pregando o amor de Deus manifestado a nós através de homens e mulheres. Mulheres, e hoje é o dia das mães, mas homens e mulheres também. Pais, mães, mas hoje é o dia das mães.
Isso é manifestação do amor de Deus, isso é ensino, é doutrina. Agora nós vamos entrar em poder da oração de uma mãe. As mães são guerreiras espirituais. Guerreiras espirituais. Eu tenho vários exemplos disso. A Bíblia está cheia disso. A persistência de Ana na oração e sua fé em Deus, que está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28, vai mostrar isso, irmãos. O impacto da oração materna na vida dos filhos, você vai encontrar em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que vai dizer o seguinte. Paulo falando para Timóteo, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Paulo está falando aqui para Timóteo, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Ou seja, Timóteo era um jovem que tinha uma fé profunda, tremenda, segura em Cristo Jesus. Paulo está falando isso para Timóteo, isso é um testemunho que Paulo dá da fé de Timóteo. Agora, de onde vem essa fé? Olha a sequência desse versículo. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. A fé que Paulo usou para mencionar a melhor qualidade de Timóteo para aquele momento ali foi herança da avó e da mãe. O que isso traz para a gente? Que responsabilidade e preocupação isso traz para a gente? Mães e avós, transmitam o que vocês têm de melhor para os seus filhos e netos. Transmitam a palavra de Deus. Transmitam o ensino da palavra de Deus. Transfiram a herança que não se corrompe. A traça não destrói, a ferrugem não destrói. Transfiram isso, porque o testemunho será o mesmo de Paulo a respeito de Timóteo. A importância de mães intercessoras nos tempos atuais, irmãos, nós temos vários exemplos a respeito de mulheres que não largaram mão dos filhos e oraram. Às vezes o filho está longe, andando por caminhos tortuosos, a mãe não desiste, está lá orando por ele. Ou às vezes o filho está num campo missionário, longe, mas a mãe não desiste, continua orando por ele. Ah, mas ele está fazendo a vontade do Senhor. Mas eu tenho uma responsabilidade, eu sou uma guerreira espiritual, eu vou continuar orando. Eu sei que Deus está guardando, mas eu tenho responsabilidade. Eu vou orar por esse servo de Deus que está lá. Ontem eu coloquei um vídeo, pedi que vocês assistissem. Era o testemunho da dona Eusa Lidório, mãe do nosso missionário Ronaldo Lidório, um dos homens que trabalha com missões mais conhecidos do mundo hoje. Um dos maiores missionários do nosso tempo, é brasileiro. E tem um testemunho dele e da mãe dele impactante. Ele estava lá pela região dos Andes, trabalhando com povos assim que viviam lá nas montanhas, né? E lá tem uma guerrilha chamada Sendeiro Luminoso. E os guerrilheiros do Sendeiro Luminoso não gostam de crente. Não gostam de crente. Porque crente traz luz, eles precisam de trevas para agir. E aí eles ameaçaram aquele pessoal, ó, se vocês não desaparecerem daqui, nós vamos providenciar o desaparecimento de vocês. E eles, como missionários, continuaram pregando, continuaram fazendo trabalho lá. Uma bela noite eles chegaram, eles tinham acabado de terminar um louvor, sentaram, aí os guerrilheiros entraram e levaram aqueles que eles imaginaram que fossem os líderes. E o Ronaldo estava na frente, sentado na frente, que ele tinha acabado de louvar, ele terminou e sentou. Eles pensaram, esses aqui são os líderes. Pegaram e levaram. Botaram no caminhão e levaram. E levaram de caminhão e andaram um tempão, botaram capuz na cabeça, eles não viam para onde estavam indo, estava de noite, encapuzado ainda, e levaram. E de repente parou o caminhão, desceram. O Ronaldo Lidório, ele disse que colocaram eles de frente para um paredão, ele achou que aqui vão acabar com a gente. Mas aí pegaram, levaram para outro lugar, botaram em outro carro, levaram, ficaram uma noite de tortura psicológica com eles. Até que chegou um momento que alguém colocou a mão no ombro dele e falou, fica tranquilo que eu estou aqui. Eu não vou deixar que nada aconteça contigo. Não foi um anjo, foi uma pessoa.
foi uma pessoa que ele disse que até reconheceu a voz e imaginava quem era aquela pessoa. E ele já tinha até evangelizado aquela pessoa, aquele homem. Eu sei que vai para lá, vem para cá, de repente pegaram ele, botaram em outro carro, o carro levou ele e largou na porta da igreja onde ele tinha sido capturado. Todas as outras pessoas desapareceram, depois acharam os corpos. Só ele sobreviveu daquele grupo que foi levado. Naquela mesma noite, a mãe dele falou que ela foi acordada no meio da madrugada com a sensação de que precisava orar pelo filho. Enquanto estavam levando ele para ver se tiravam a vida ou não, a mãe estava de joelhos orando. O Ronaldo dá esse testemunho, eu até coloquei o vídeo para vocês assistirem, e a mãe dele dá esse testemunho, também coloquei o vídeo para vocês assistirem. O poder da oração de uma mãe. Irmãos, aconteceu com Ana, aconteceu com Maria, aconteceu com Batseba, quando Salomão seria consagrado rei, houve uma sedição, houve um golpe, tentaram colocar outro rei no lugar, e a mãe vai, intercede, ajuda ali e faz com que o filho seja coroado rei. E tem vários exemplos de mulheres que intercederam por seus filhos. E nos dias atuais nós temos esse exemplo e temos vários outros, mas esse eu acho que foi o mais emblemático. Uma mãe que de joelhos na madrugada estava em batalha espiritual pela vida do seu filho. E ele foi poupado. Então, irmãos, o que é que isso traz para nós? O que é que isso traz para nós? Nós não podemos abrir mão de orar pela nossa família. Não podemos abrir mão de orar pela nossa família. Não podemos perder de vista que oração abre portas e fecha portas. Oração derruba muralhas. Oração é uma chave de vitória que Deus nos deu. Amém, igreja? Então nós não podemos perder isso de vista. Aí a gente entra aqui falando a respeito de mães. A gente falou que mães são leoas, mães são guerreiras, mães são intercessoras e mães trazem em si um amor incondicional. O que é um amor incondicional? Aquele amor que não impõe condições. Ama de qualquer jeito. Uma mãe pode ser desprezada, mas ela não despreza seu filho. Não despreza. Temos exemplo disso na Bíblia. Isso está declarado, escrito e proclamado na Bíblia. Que Deus, assim como uma mãe, e mais ainda do que uma mãe, Ele não impõe condições. Você não precisa fazer obras para ganhar o favor de Deus. Você não precisa ser isso ou aquilo, ou fazer isso ou aquilo. Tudo que nós recebemos, recebemos por graça. Falamos hoje de manhã a respeito da justiça, da misericórdia e da graça. Recebemos por graça, irmãos. Não éramos merecedores e continuamos não sendo. Paulo vai falar que qualquer iniciativa ou tentativa de se gloriar, ele só poderia fazê-lo na cruz. Longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz. A nossa glória está na cruz. Jesus conquistou para nós. Então esse amor incondicional a gente vê aonde, irmãos? João 3,16. O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou o único Filho gerado, o único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Para quem ele falou isso? Vamos ver o contexto dessa passagem. Para quem ele falou isso? Qual é o contexto? A gente conhece o versículo que a gente usa para evangelizar, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Mas agora qual o contexto? Com quem ele falou isso? Nicodemos? Foi? Foi Nicodemos, né? E quem era Nicodemos? Um mestre que conhecia toda a lei, conhecia os profetas, conhecia
toda a estrutura da apresentação de Deus à humanidade. Ele conhecia tudo que tinha de escrito sobre Deus. Ele sabia isso. Aí ele vai se encontrar com Jesus e... Mas como é que é isso aí que você está falando? Aí ele fala, você tem que nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? E Jesus vai falando para ele. E por fim ele explica. Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu seu único filho. Ele deu seu único filho. Aí eu te pergunto, qual pai que tem coragem de dar um filho para morrer por alguém, para salvar outro? Quem é o pai que faz isso? Nós temos um exemplo lá no Velho Testamento, Abraão fazendo isso. Com Isaac. Mas Deus de fato entregou seu filho e levou até o final. Esse é um exemplo de amor incondicional que a gente encontra nas mães. Mas aí você pode encontrar algumas mães que não têm esse mesmo amor. Nós somos humanos. E às vezes nós encontramos mães, talvez você conheça alguns exemplos aí, ou histórias, ou já ouviu falar, ou já leu, de mães que não tinham esse amor. Tem outras que vão até o final, até o extremo, por causa dos filhos, mas outras não têm. Aí você encontra em Isaías 49:15, Deus falando o seguinte. Isaías 49:15, o Senhor nos fala a respeito do que seria esse amor. Do que seria esse amor. Isaías 49:15, na versão Almeida Revista e Atualizada, vai dizer assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Fica essa pergunta aí. E ele responde: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isso é amor incondicional. Eu não imponho condições, você não tem que fazer nada, eu te amo do jeito que você é. Eu te amo mesmo você sendo pecador. E a prova disso é que eu mandei meu filho morrer por você antes que você o conhecesse. Esse amor incondicional é um exemplo daquilo que as mães fazem pelos seus filhos. Conectar o amor materno ao amor divino é o que faz uma mãe. Uma mãe que nunca desiste de seu filho é o exemplo de um Deus que nunca desistiu de nós. Nunca desistiu e nem vai desistir. Aí eu te faço essa pergunta. Você que está aqui nessa noite, ou você que talvez esteja ouvindo isso algum dia aí, você já experimentou esse amor incondicional de Deus? Porque está à sua disposição. Está à sua disposição. Olha o que Deus fala para você nessa noite em Isaías. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, do bebezinho indefeso, que nem se alimentar sabe, não pode se defender de maneira nenhuma. Se uma mulher fizesse isso, ainda assim eu digo para você, uma mãe poderia, mas eu não me esqueço de você. É o que Deus está falando para nós nessa noite. Amor incondicional. E aí a gente entra em outra questão a respeito da maternidade, do amor da mãe, do amor de Deus, dessa analogia que nós estamos fazendo aqui, que é o chamado das mães. Eu costumo dizer que tem algumas coisas que a gente conhece que parece que é uma função, mas que na verdade é um ministério, irmão. É um ministério. O chamado das mães. Provérbios 31, 25, 30, nós lemos no início aqui. O que Provérbios 31, 25, 30 vai falar? Sobre a característica da mulher virtuosa com relação à sua família, seus filhos. E no versículo 26 vai falar do que ela... Projeta para nós o 26 aí, o versículo 26 aqui. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Na família dessa mulher virtuosa, é isso aqui que ela entrega. Ela fala com sabedoria. Ela entrega a instrução de quê? Da bondade.
vai dizer que está na língua dela, ou seja, é da bondade que ela fala, ela ensina a sua prole, a sua família, os seus, a herança que ela está deixando para o mundo, ela ensina bondade, ela ensina justiça, ela ensina retidão, ela produz um efeito. Tem uma história real, talvez os irmãos conheçam aí o grande missionário, pastor, professor, escritor, Jonathan Edwards. Os irmãos mais antigos vão conhecer, vão saber quem é. Jonathan Edwards. A história da vida dele, ela foi mapeada por um estudante universitário, que ele estava fazendo a história da tradição americana, e ele viu lá a história da vida desse homem. Ele foi criado num lar cristão, evangélico, educado por uma mãe piedosa, por um pai piedoso, e toda a tradição familiar dele foi no sentido de crescerem sendo fiéis ao Senhor. Ele mapeou essa família, a árvore genealógica toda daquelas pessoas. Você vai encontrar um vice-presidente, você vai encontrar vários senadores, vários juízes, vários servidores públicos da administração norte-americana, de grande destaque, grande relevância para a nação, e você vai descendo. O que ocupou o menor cargo era um professor. E aí no final ele coloca: nenhuma dessas pessoas custou 1 centavo ao contribuinte americano. Um contemporâneo de Jonathan Edwards, chamado Max Jukes, também foi mapeado. Só encontraram 500 parentes de Max Jukes. E todos eles tiveram problemas com a justiça. Tinham homicidas, prostitutas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Qual era a tradição familiar de Max Jukes? Eles eram antagônicos à família do Jonathan Edwards. Eles ensinavam tudo o contrário, não queriam compromisso nenhum com Deus, e faziam tudo o contrário. E aí o pesquisador colocou: essa família desse homem, ao longo do tempo, eles custaram aos cofres americanos $1 milhão. Custaram aos cofres americanos $1 milhão. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós estamos falando de o chamado das mães. Qual é o chamado que Deus te entregou? Qual é o chamado que Deus entregou a você? Pega Provérbios 31 e estude Provérbios 31. Você, minha irmã, que está aqui nessa noite, você, minha irmã, que está me ouvindo hoje aí, seja lá em que dia for, em que ano for, pega Provérbios 31 e estude. Entregue ao Senhor o que Ana entregou, o que Maria entregou e o que a mãe e a avó de Jonathan Edwards entregaram também. Um homem que ajudou a revolucionar a fé nos seus dias, nos seus tempos, no tempo que eles viveram. O chamado das mães. O caráter e a força de uma mulher virtuosa, nós vimos em Provérbios 31, e a influência das mães na vida dos filhos e da família. É isso que nós vemos. E por isso eu reforço: estude Provérbios 31. Estude, até você introjetar isso no seu sangue. Tem que fazer parte da sua corrente sanguínea. E a gente chega ao final aqui, próximo do final, chegando ao final, a gente vai falar do exemplo das mães na formação espiritual dos filhos. Isso serve para que seja fortalecido essa ideia de que mãe é essencial na formação dos filhos. Hoje em dia, nós encontramos aqui na sociedade aí fora um tipo de aparente liberdade. Eu digo aparente porque isso não é liberdade. Eu desde jovem, eu lembro que quando eu comecei a entender o Evangelho, eu descobri uma coisa: você só é livre para escolher a quem você vai se escravizar. Você só é livre para escolher a quem você vai servir. Eu tinha 18 anos, eu entendi isso. O mundo dizia: venha. E eu ouvi um chamado de Deus falando: venha. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar nas Forças Armadas, jovem,
no auge da vida, não morava mais com pai e com mãe, tinha minha relativa liberdade, dinheirinho, viajava pelo Brasil inteiro. É o momento em que aquele pessoal que quer liberdade, né, encontra a liberdade do filho pródigo. Me dá o que é meu que eu vou pintar e bordar. E o mundo chamava, venha, vai curtir igual seus amigos estão curtindo. Mas aí eu entendi, um dia eu estava sentado numa igreja e eu ouvi uma pregação e eu entendi. Isso não é liberdade? A gente só tem uma opção, escolher a quem nós vamos servir. Sempre você vai ser servo de alguém. Ou você serve a Deus, e quando você começa a servir a Deus, você daqui a pouco você vai ser chamado de filho, e Jesus diz que não chamo mais de servos, mas agora eu chamo vocês de amigos. Porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Eu chamo vocês agora de amigos. E aí a gente tem que entender isso. Esse exemplo tem que ficar para nós. O papel das mães. Hoje pela manhã nós falamos que figuras de autoridade, modelos de autoridade não podem influenciar você quanto a pecar ou não pecar. Pode influenciar? Influenciar ele até pode. Pode influenciar. Chamar você para o pecado. Como eu fui chamado, como todos nós somos chamados. Mas ele não pode obrigar você. É uma decisão sua. E quando você conhece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando você conhece isso que nós estamos falando aqui, você sabe, isso é danoso para a minha vida, isso é danoso eternamente para a minha alma. Eu não posso ouvir esse chamado da sedução. Eu tenho que ficar fiel e firme. Esse exemplo tem que ser o que as mães têm que dar. Mostrar para os filhos. Outro grande pregador, que eu não citei até agora aqui, ele disse que o maior exemplo que ele teve na casa dele foi de ver a sua mãe fazendo todas as tarefas da sua casa, o tempo todo cantando louvores ao Senhor. Ele fala que desde pequeno eu via minha mãe lavando louça, meu pai indo para a rua para tentar conseguir a comida do dia. Em nenhum momento eu via a minha mãe chorando ou reclamando. Ela louvava o Senhor o dia inteiro. Varrendo a casa ela louvava, lavando a louça ela louvava. Irmãos, isso pode parecer um exemplo pífio, um exemplo ridículo e sem noção, mas isso foi o testemunho que aquele homem deu. Ele olhava para a mãe e viu o tempo todo a mãe em um espírito de adoração a Deus, não importasse o que tivesse acontecendo com a família. E era uma família grande de muitos filhos. Esse pastor é vivo até hoje e foi um grande pregador, irmãos. Levou muitas almas a Cristo, milhares, se não milhões, a Cristo. Hoje a saúde não permite mais. Ele está vivo até hoje, prefiro não dizer o nome dele, mas é um homem de Deus. E ele fala isso. O melhor exemplo que eu tive foi ver a minha mãe fazendo as suas tarefas diárias o dia inteiro, louvando ao Senhor. O exemplo das mães na formação espiritual dos filhos. Que exemplo nós temos dado. Que exemplo nós temos deixado. Que legado espiritual, legado é o mesmo que herança. Que herança espiritual você vai deixar para os seus filhos? Nós temos que, todos os dias, nos incentivarmos. Pode parecer estranho eu falar isso, né? Nos incentivarmos, falarmos conosco mesmo. Não tem dificuldade que vai me fazer abandonar o Senhor. Não tem tempo ruim que vai me fazer abandonar o Senhor. Deuteronômio 6, 6, 7 vai falar alguma coisa a respeito disso. Deuteronômio 6, 6 ao 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu falei que nós temos que nos incentivar. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
Quando eu digo nós temos que nos incentivar, o versículo 6 fala: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como é que eu faço para a palavra ficar no meu coração? É não lendo a Bíblia? É não orando? É não gastando tempo perguntando a ele, a Deus, a vontade dele? Irmãos, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu clamo a você, como Paulo falou para Timóteo: reavives o dom que há em ti. Reavives o dom que há em ti. Traga de volta o entendimento de que oração traz resultado, de que consagração traz resultado, de que interação com o Espírito de Deus, interaja com o Espírito de Deus, interaja. Faça como aquela mãe que foi o exemplo do filho sem dizer uma palavra direta para ele, apenas cantando e dando exemplo de devoção a Deus acima de qualquer coisa. Tem um ditado popular que eu ouvi certa vez e que me marcou profundamente: não existe nada mais destrutivo do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Vou repetir: não existe nada mais destrutivo, ênfase na palavra destrutivo, do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. A pessoa ensina. Quando surge a primeira dificuldade na vida: Deus me abandonou, não sei o quê, e corre para o Egito pedir ajuda a quem não pode te ajudar. Hoje pela manhã nós falamos aqui que o nosso irmão que nós já citamos aqui, o Ronaldo Lidório, ele... Eu não sei se eu já falei agora à noite, que ele era filho de pastor, mãe, mulher de Deus, aplicada na palavra, de família cristã. Ronaldo Lidório cresceu quase que junto com o Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes era da igreja do pai do Ronaldo Lidório. Então eles tiveram uma interação. O Ronaldo Lidório disse que viu o Hernandes crescer, viu ele ir para o seminário, viu ele começar a dar os primeiros passos no Evangelho. E o Ronaldo Lidório, ele fala que uma certa vez a igreja pediu a ele um relatório de campo a respeito do que ele estava fazendo. E aí ele disse que ele estava lá pela 24ª malária. Malária é uma coisa terrível, irmãos. E aí perguntaram para ele: o que você faz no tempo em que você não pode fazer nada? A pessoa está se curando da malária e o pessoal diz que ele não está fazendo nada. Eu acho que toda pessoa que manda um missionário para o campo, acho que ela deveria ter pelo menos uma maláriazinha, para entender o que a pessoa está fazendo lá. Deveria pelo menos umazinha. Inocula, leva para um laboratório, injeta para ver como é que é. Irmão, tem gente que tem que ser assim. Porque a pessoa... Tem gente falando: Jesus, irmãos, a pessoa está lá na China. Isso eu ouvi de uma missionária. Uma amiga minha que servia na China. Eu tenho um amigo missionário praticamente no mundo inteiro que já esteve ou ainda está até hoje. Tem amigos na Índia. Essa minha amiga missionária, eu estava fazendo um trabalho para apresentar na igreja lá da estação, lá em São Pedro. E eu entrei em contato com ela e falei: fulana, me fala aí qual o seu maior desafio na China. Ela falou: tem vários, mas 2 deles eu posso citar. Primeiro, a igreja esquece da gente. Eles acham que é só mandar dinheiro. Não é só mandar dinheiro. Nós somos seres humanos. Eu lembro, irmãos, quando eu estava fazendo o estágio aqui nessa igreja, eu estava fazendo estágio para ser pastor. Essa igreja aqui me acolheu em 2015. E eu lembro que o pastor parou a escola dominical durante um tempo. E uma das atividades foi fazer as crianças escreverem uma carta de próprio punho para todos os missionários que essa igreja aqui apoiava. Eu nunca tinha visto isso. Eu trabalho com missões desde 1997. Eu fui missionário da Jocum, fiz o curso de regime de tempo integral durante 6 meses, ali na subida de Petrópolis, na base da Jocum Rio. Eu pedi licença da Marinha, fiquei 6 meses fora da Marinha e fui fazer o curso de missionário da Jocum. Depois eu passei 2 anos trabalhando
nos impactos da Jocum. 2 anos, direto, trabalhando em todos os impactos da Jocum que tinha, eu ia, trabalhando. Com o meu carro, servindo, levando os irmãos para lugares, levando a comida, ajudando a fazer comida, transportando o missionário que chegava do aeroporto para ir para os lugares. Eu nunca vi isso que eu vi aqui nessa igreja. Crianças escrevendo cartas do próprio punho. E ela falou, quando a gente recebe uma carta, é uma coisa impressionante. Quebra a gente sente que a gente é lembrado. A gente sente que a gente não está abandonado. E o segundo desafio, a igreja acha que quando manda $100 para a gente, resolveu todo o problema do mundo. Ela falando, aqui na China, quando a pessoa daí do Brasil manda $100, sabe quanto que chega na nossa mão? 20. Por quê? Paga imposto no Brasil, paga imposto na China, e o governo, quando chega lá, pega uma parte. Sai 100 daí de vocês, e aqui chega 20 para a gente. E 20 não quer dizer nada aqui. E as pessoas acham, e a gente tem que ficar mandando relatório. E aí o Ronaldo Lidório fala que, escrevendo, ele perguntava para Deus, Senhor, por que eu tive tanta malária? Estou aqui fazendo a tua obra e tive tanta malária assim. E ele nunca tinha entendido e Deus também nunca tinha respondido. Quando ele estava escrevendo o relatório, ele entendeu. Toda vez que ele tinha malária, ele ficava se tratando. A primeira semana era difícil, muito difícil. Aí depois que passava a pior fase, ele tinha um tempo de descanso. Mas ele não podia sair, ele tinha que ficar em casa lá, até ficar bom de novo. Nesse período que ele já estava melhor, mas não podia sair, ele ficava cheio de tempo livre. Sabe o que ele fez nesse período? Ele traduziu a Bíblia para as tribos da África. 24 malárias. 24 traduções da Bíblia. Tem vezes que Deus está fazendo coisa na nossa vida, a gente não está entendendo. Se José tivesse abandonado o sonho de fazer o que Deus tinha chamado a ele quando ele foi jogado na cisterna, o que teria sido dele? Ou se de repente lá na frente achado que era demais ter sido lançado numa prisão, o que teria sido dele? Se Moisés tivesse pensado que Deus o havia abandonado porque estava lá sendo pastor, tendo sido criado no palácio de Faraó, o que teria sido do povo? Irmãos, quando a gente vê esses exemplos, Ronaldo Lidório, José, Moisés, a gente pensa, rapaz, essa minha qualidade de ser crente está bem pequenininha. Talvez a gente pense que teria desistido na primeira cisterna a gente teria parado. E o que isso tem a ver com tudo isso que eu estou falando? Exemplo de mães que se dedicam ao Senhor. Mães. E aí eu volto lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, onde Paulo vai dizer que o fundamento daquela fé admirável, memorável de Timóteo, veio da avó e da mãe dele. Vós e mães, vocês têm o potencial de criar pessoas que vão revolucionar esse planeta. Está na mão de vocês. Não é estudando, fazendo faculdade, tudo isso ajuda. Mas o que você pode dar de melhor ao seu filho é conhecer a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você faz esse Deus conhecido ao teu filho. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o trabalho da mãe. A melhor função que você pode extrair da maternidade é essa. A melhor função é essa que você pode extrair da maternidade, é entregar filhos a Deus. Como Ana entregou Samuel, como Maria aceitou trazer Jesus ao mundo. Deus te deu essa função, Deus te deu esse ministério, Deus te deu esse privilégio, Deus te deu essa honra. Então, mães, na noite desse dia, eu quero honrar vocês. Vocês são bênçãos de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe vocês. E se porventura, algum dia, alguém ouvir essa mensagem que está sendo gravada aqui e ainda não conhecer esse Deus, eu chamo você para conhecer. Porque Deus quer te dar uma nova história. Deus quer te dar um novo caminho.
Deus quer fazer você conhecer o grande amor dele. Amém? Eu gostaria de orar pelas mães aqui dessa igreja. Queria pedir que a igreja se pusesse de pé. Encerrando essa mensagem, eu vou fazer essa oração. Nós, como igreja de Cristo, vamos fazer essa oração de gratidão ao Senhor por esse dia tão especial que a sociedade resolveu convencionar como Dia das Mães. Agradecendo a Ele. Feche seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos na noite desse dia adorar o Teu nome, Senhor. Louvar a Tua bondade, Pai. Deus, nós queremos entregar, ó Deus, essas mulheres tão devotadas, que têm entregado suas vidas a esse ministério tão maravilhoso, de entregar homens e mulheres a esse mundo, que façam a diferença, Deus, a partir da Tua palavra, a partir do Teu conhecimento, Deus. Senhor, aqueles filhos que aqui estão e cujas mães não podem estar aqui ou não estão aqui, por qualquer motivo que seja, nós pedimos, Pai, que o Senhor visite essas mães, visite essas avós, Pai. Essas pessoas que tanto amor e tanto carinho têm dedicado a nós. Deus, derrama as Tuas bênçãos sobre as famílias, Pai. Derrama as Tuas bênçãos, Deus, sobre a vida dessas mulheres, Pai. Mães e avós que têm devotado suas vidas ao Teu serviço de criar famílias, Pai. Dá a elas cada dia mais amor, dá a elas cada dia mais compreensão, cada dia mais sabedoria, como a mulher de Provérbios, Pai, que nós falamos aqui. Derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, da Tua paciência, Deus, do conhecimento do Senhor na vida dessas mulheres. Deus, agora nós pedimos também, Senhor, cura para doenças físicas, Pai. Cura, Deus, aquelas pessoas que estão precisando de uma intervenção na sua saúde. Tua palavra nos ensina que nós devemos orar pelos doentes, Pai, pelos enfermos, e nós estamos fazendo isso aqui agora, crendo que o Senhor é aquele que atende orações. O Senhor é aquele que responde orações. Abençoa, Deus, cada uma das famílias aqui representadas nessa noite. Que os meus irmãos e as minhas irmãs, no momento em que elas retornarem às suas casas, que elas levem, Deus, a graça, a unção, o poder do Espírito, Pai, para curar, para restaurar, especialmente a vida espiritual, e dar a conhecer esse Deus tão amoroso que é o Senhor, Pai. Cura, Senhor, as nossas almas, as nossas vidas. Nós que temos ainda essas mulheres tão valorosas, vivas ainda no nosso relacionamento, nos ensina a sermos pessoas que honrem, como diz Efésios. Nos ensina a cumprirmos esse desafio de honrar esta palavra que nós lemos de Efésios 6, Pai. Honrando essas mulheres, Pai. Reconhecendo o valor e orando, intercedendo por essas guerreiras que o Senhor tem nos dado de presente, Pai. Abençoa, Deus. Nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar, chamar o nosso pastor.